Como eu disse na última entrada, para este trabalho vou fazer outra vez uma espécie de documentário e vou falar sobre os cães e como eles aprendem, os métodos de ensino utilizados por profissionais e relacionar isso com as escolas e a educação de crianças em geral. Entrevistei pessoas novamente, nomeadamente donos de cães e um professor. Em princípio, vai-se concluir que o método dos cães vai ser bastante diferente do dos humanos e se calhar vai ser necessária uma reforma do dos humanos que eu vou abordar na próxima entrada, provavelmente, porque a verdade é que os cães aprendem com estímulos básicos e com coisas mais básicas e os humanos conseguem e normalmente é melhor aprenderem com abordagens mais complexas, inclusive utilizando a língua que os cães não conseguem entender. Cão. Sim. O que é que tem a dizer sobre a forma como o seu cão aprendeu a comportar-se e a fazer certos truques e assim? Que eu fiz e a minha irmã também, principalmente a minha irmã, sempre que ele fazia uma palhaçada, uma brincadeira gira, nós, como é que se diz? Reward. Uma recompensa. Recompensávamos com com um biscoito, Certo. principalmente com um biscoito. E pronto, houve muito do trabalho inicial foi com isso. Por exemplo, ele chegou a casa e ele fazia esta coisa. Sim, punha-se em pé. Pronto, e por algum motivo, não fui eu que inventei, mas chamámos a isto de foquinha, e sempre que dizemos que faz a foquinha, ele faz a foquinha. O Mateus começa logo aqui por abordar dois temas essenciais. O primeiro tem a ver com a forma como o cão é ensinado, que é com uma voz de bebê, e isto faz o cão ser mais excitado em relação a esta voz e ter mesmo menor noção de autoridade do que seria desejado. A voz deve ser sempre calma, assim trará mais alívio, menos confusão e simplifica a vida do animal para compreender os estímulos e fazer efetivamente aquilo que nós queremos. Além disso, vê-se também isto porque uma coisa importante a notar é que os cães não entendem aquilo que nós dizemos e as palavras que nós lhes dizemos, mas entendem o som que ouvem, ou seja, a forma como nós dizemos as palavras, a entoação, o sotaque, etc. A outra questão é a recompensa, e o Mateus aqui demonstra-nos como ele conseguiu associar uma coisa que ele queria que o cão fizesse a um estímulo positivo e mais tarde a um estímulo auditivo, que é um som e possivelmente também um sinal que ele lhe faça, de forma a que o cão aprendesse aquela habilidade da foquinha. Isto é, o método ideal de aprender habilidades para os cães, principalmente. O meu cão ladrava muito às pessoas na rua, e nunca foi uma boa solução inicialmente o que nós fazíamos, que era puxar pela trela ou gritar com ele no meio da rua, ele só gritava mais. E pronto, foi a mesma coisa, nós começámos a levar biscoitos para a rua e sempre que ele portava-se bem ao lado de uma pessoa, nós dávamos um biscoito. Certo, ok, obrigado. Este exemplo é muito importante porque fala de estímulos negativos e como muitas vezes não é uma questão de crueldade animal ou de sentir-se mal por os animais sofrerem, é mesmo uma questão de ineficácia. Fiz bastante pesquisa em relação a este tema porque eu sei que ainda se utiliza muito os métodos de gritar ou bater nos cães, mas todos estes estudos indicam que isto não faz sentido nenhum para os cães. Os estímulos têm de ser claros. E como, por exemplo, muitas vezes as pessoas dão umas chapadinhas nos cães a brincar quando estão contentes com eles, por exemplo, na cabeça, quando às vezes falam mais alto com eles porque estão entusiasmadas ou etc. O cão quando ouvir um grito ou quando receber uma chapada mais leve, claro que receber um enxerto é uma coisa diferente, mas aí entra-se efetivamente na crueldade animal, que obviamente pode resultar melhor, mas é realmente cruel e condenável. E fora disso não faz sentido porque esses estímulos vão ser trocados e vão simplesmente confundir os animais. Deve-se ter estímulos consistentes e simples, como por exemplo biscoitos, que é o óbvio, e talvez outras coisas que eles gostem, por exemplo ir à rua ou um brinquedo ou etc. Castigo. Se ele faz alguma coisa de mal, claro que acabamos por o castigar ou mostrar que
que não está bem. Por exemplo, um cão não é acabado de chegar, mas ainda que seja novo e que não conheça tão bem o dono ou que sejam com muito reativo, às vezes é preciso dar uma chapadinha para ele perceber que está mal. E se ele fizer alguma coisa bem, também damos uma recompensa, um biscoito ou uma coisa assim. Agora, como é que eu acho que isso se compara? Epá, eu acho que não se compara bem porque os cães e as crianças não são a mesma coisa, quer dizer, os cães não são animais racionais, seguem os seus instintos, enquanto que as crianças já percebem, já é possível comunicar com elas de uma forma que não é possível com os cães. A Madalena Certo. fala Mas aqui muitos- do método da chapadinha, que eu já tinha dito que não é muito eficaz. Em vez de se mostrar o que é mau, dando um estímulo confuso, deve-se associar diretamente as coisas que nós não queremos que os cães façam a um estímulo negativo para eles que eles não queiram. Por exemplo, eu conheço um dono de cão que o cão ladrava muito às pessoas na rua. O que ele fazia era, sempre que ele saía à rua e o cão ladrava, ele voltava para casa e ficava em casa tipo 1 hora e depois voltava a levá-lo à rua. Se ele voltasse a ladrar, voltava para trás, etc. Se ele não ladrasse durante algum tempo, recebia um biscoito. Depois continuava. O cão gostava muito da rua, claro. E o que acaba por acontecer é que o estímulo que está associado a ele ladrar na rua às pessoas era voltar para casa. E se ele não queria voltar para casa, não fazia sentido nenhum para ele ladrar. E é assim que funciona a cabeça dos cães. A Madalena fala aqui de não ser muito comparável com as crianças, e a verdade é que é isso, porque há muitas crianças jovens, sim, nós conseguimos de certa forma manipulá-las e associar certos estímulos assim, mas quando as mentes começam a ficar mais complexas, não faz sentido nenhum utilizar este tipo de Pronto, eu por acaso nesse aspecto tenho alguma experiência, que eu dou aulas de artes marciais a crianças pequenas. E pronto, muito do meu trabalho, como é óbvio, muitas das crianças mais pequenas não estão no karatê porque querem, são os pais que põem. Então é muito. Pronto, muito do meu trabalho tem a ver com fazer os exercícios o mais divertido possíveis. Portanto, e mesmo a parte mais chata, quando eu quero que eles façam uma coisa muito teórica, eu digo, ok, fazem isto e a seguir jogamos um jogo no final. E é a mesma coisa, é como treinar um cão, sempre eu disse a mesma coisa. O Mateus diz que os cães são como as crianças e de facto isso tem uma certa base, porque muitos dos métodos utilizados, e eu vou falar mais disto na próxima entrada, obviamente, mas muitos destes métodos têm a ver com as recompensas e assemelham-se bastante aos métodos de ensino e de educação dos cães. Métodos esses que são usados nas escolas ou, por exemplo, em treinos para crianças e etc. No entanto, já há estudos que demonstram que talvez haja outras formas mais complexas, talvez haja outras recompensas, entre aspas, e efetivamente é uma coisa muito interessante de estudar que eu vou abordar na próxima entrada. E é isso, obrigado.